Trazendo um pouquinho do planejamento da próxima temporada, vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples. São Paulo vai para os Estados Unidos com o que tem de melhor. Serão 34 jogadores, os 34 jogadores que São Paulo entende que tem de melhor. Então, por exemplo, os 4 goleiros vão ser provavelmente Rafael, Jandrei, Young e Leandro. A não ser que aconteça alguma coisa e algum deles saia. Mas a tendência é dos 4 irem tranquilamente. Vai todo o time principal, 34 jogadores pré-selecionados que vão para a viagem dos Estados Unidos fazer a pré-temporada. E aí o São Paulo vai jogar no dia 15 e no dia 19. Tanto é que o São Paulo quer levar 3 times justamente para fazer uma mescla. 3 times, 34 jogadores, vai ter um goleiro a mais. Vai ser 4 goleiros e 30 jogadores de linha. Então, o São Paulo vai com 3 times ali, basicamente. E aí, vai aproveitar essa pré-temporada para fazer os seus treinos, para fazer os seus testes, para fazer tudo isso bonitinho. A sua primeira rodada do Paulistão, o São Paulo já conseguiu adiamento com a Federação Paulista e tem negociações avançadas para adiar o segundo jogo. Ou seja, o São Paulo só entraria em campo na terceira rodada, que seria no dia 23. O que daria tempo hábil do São Paulo se apresentar no dia 8, que é a data marcada, já o São Paulo já fechou, o São Paulo vai se reapresentar no dia 8. São Paulo, o último jogo vai ser dia 7 ou 8, a CBF ainda vai definir, se não inventar nada, né? A tendência é de ser dia 8 ou 9 de dezembro o último jogo, 30 dias de férias, São Paulo no dia 7 ou no dia 8 já termina, já se reapresenta e já vai se reapresentar basicamente indo para o aeroporto, tá? No dia 8 mesmo, São Paulo já arruma tudo bonitinho, vai todo mundo lá para os Estados Unidos já fazer a preparação de lá. E aí o São Paulo volta, né, no dia 23, volta no dia 20, 21, 22 ali, basicamente, e no dia 23 já vai jogar, já vai atuar, já vai estar em campo pelo Paulistão. E aí vai depender, claro, muito do técnico Zubeldia entender ali quem está melhor fisicamente, se ele vai mandar um time principal, se ele vai mandar um time de reservas, mas aí o São Paulo, em tese, conseguiria unir tudo, conseguiria fazer a pré-temporada nos Estados Unidos e conseguiria voltar a tempo de disputar o Paulistão. E essas outras 2 datas, que seriam da primeira e da segunda rodada, o São Paulo entende que não indo para uma pré-Libertadores, porque ainda tem isso, tá? Se o São Paulo for para a pré-Libertadores, aí, amigão, vai ser duro, vai ser difícil encontrar essa solução. Mas o São Paulo planejando e estando direto na fase de grupos da Libertadores, aí esses 2 jogos vão ser encaixados ali. Por exemplo, vai ter uma semana que vai ter, no final de semana, vai ter só o jogo da Supercopa. Não vai ter os estaduais. Então, São Paulo, dá para colocar o jogo aqui que a gente tem adiado aqui. Vai ter uma outra semana ali, um meio de semana, que vai estar vago por conta da pré-Libertadores. Então, vamos colocar ali. Vai ter uma data FIFA, então vamos colocar ali. Então, o São Paulo entende que já conversou ali com a Federação Paulista que esses 2 jogos vão conseguir encaixar ali em em alguma outra data. Então, a pré-temporada do São Paulo basicamente vai ser nesse sentido. Vai ser uma correria, vai ser uma loucura, mas o São Paulo planeja nesse sentido. Então, não teremos separações de time. Tipo, vamos lá, 34 jogadores aqui viajam, sendo 12 da base, porque, sei lá, eu vou deixar o André Silva, eu vou deixar o Santilongo, eu vou deixar o Galopro para jogarem o Paulista só. Não, o São Paulo vai com o que tem de melhor e volta com o que tem de melhor para cá. Então, o São Paulo não vai separar 2 times até por conta da questão financeira. O São Paulo entende que já em janeiro já precisa se livrar de alguns atletas, então não faz sentido dividir, ter, sei lá, na sua folha salarial 50 jogadores, já que vai dividir um time em 2. Então, o São Paulo não planeja isso. E também entra a questão da Copinha, porque o São Paulo entende que não poderia queimar etapas com uma galera da Copinha. O pessoal que está jogando Sub-20, há o entendimento de que o ciclo deles, para finalizarem, para eles irem para o profissional, o ciclo acaba na Copinha. Então, seria importante o São Paulo, quem sabe, conquistar aí o título do Paulistão, jogar ainda a Copa do Brasil, se eu não me engano, enfrenta o Bahia nas quartas de final, não lembro que fase que está, enfrenta o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil e vai para a Copinha já com todo mundo pronto, com todo mundo já meio que na cancha, né? Até porque dá o entendimento de que a Copinha é a principal competição e daria essa maturidade para esses jogadores já, quem sabe, irem para o profissional. Então, o São Paulo não queria, tipo, então vamos pegar lá o Alves, vamos jogar a Copinha com o Sub-17, por exemplo. O São Paulo não quer isso, o São Paulo não quer queimar essas etapas. Então, vai ser mais ou menos esse
mais ou menos não, vai ser isso que o São Paulo vai fazer na pré-temporada, e aí o Paulistão começa dia 23, e aí o São Paulo fica até março com o Paulistão, e aí quem sabe vai ter data aí de Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Mas o planejamento do São Paulo vai ser corrido para pré-temporada, mas é mais ou menos nesse sentido que o São Paulo trabalha. Dito isso, Lídio, o que você acha desse planejamento? Você acha que está certo, é uma boa? Você queria uma outra questão? O que você imagina? Eu acho que de tudo aí que você falou, a coisa que me deixa mais preocupado é essa viagem para os Estados Unidos. Eu acho que não seria o momento mais adequado, né? Mas, como já tinha firmado esse compromisso antes da CBF inventar esse calendário apertadíssimo, acho que também o São Paulo fica sem ter como voltar atrás, né? Nesse planejamento que acabou fazendo. Vai ficar mais apertado, mas é aquilo que eu também falei nesse meu videozinho que eu fiz hoje. Os times, né, não só o São Paulo, tá? Os times todos vão ter que ter um elenco mais recheado, um elenco com mais jogadores ali, porque vai ter que rodar mais, entendeu? Então, se você não quer perder a qualidade, você tem que ter ali 2, 3 laterais direitos, que o São Paulo até tem, né? Até tem 2, 3 laterais direitos. Laterais esquerdos, o São Paulo vai ter que arrumar, vai ter que dar um jeito, porque só tem um. Daqui a pouco você vai falar do Yamal que se machucou lá jogando pela Irlanda, então a gente já vai ter o desfalque do Yamal no final do campeonato, que a gente queria ver o Yamal jogar mais para ver, para sentir, para ver se ele vai realmente ser lateral do São Paulo ano que vem, mas agora ele se machucou, provavelmente não vai jogar mais esse ano. E o Patrick vai voltar, bom, pelo menos, né, o Patrick vai voltar e a gente vai poder acompanhar agora o final do campeonato com o Patrick na lateral esquerda para ver também se o São Paulo vai investir, vai ter que investir nessa posição. A gente sempre fala que a gente precisa de um meia esquerda, pelo menos um meia esquerda armador que a gente não tem hoje. O ideal seria ter 2, pelo menos, né? Mas se a gente conseguir trazer um e trouxer alguém da base, das categorias de base, a gente vai falar também do Rodriguinho, que joga mais ou menos nessa posição. Eu acho que o Bobadilha poderia ser, se não for vendido, né? Que o Bobadilha tem propostas de sair, que você também já daqui a pouco vai falar. O Bobadilha poderia ser avançado um pouco mais para poder fazer um pouco essa função de meio esquerdo. Então o São Paulo precisa realmente, dentro desse planejamento, eu acho que assim, o primordial o Zubeldia vai ficar? Beleza, então nós vamos de Zubeldia, vamos dar um crédito aí para o Zubeldia, ele vai ficar, porque é o que parece, que ele vai continuar, então porque não pode ele perder 3 jogos no Campeonato Paulista e mandar ele embora no Campeonato Paulista, perde todo o planejamento que foi feito. Então isso que não pode acontecer. Então se a diretoria do São Paulo entende que é com o Zubeldia, que ele tem condições de levar o time a grandes conquistas em 2025, tem que manter o treinador, seguir o planejamento, não importa o que aconteça. O Campeonato Paulista eu vejo que é realmente um campeonato hoje em dia mais preparatório, então é o momento do São Paulo fazer ali alguns testes, depois quando acabar a copinha, como você falou, né? Eu vejo ainda os meninos que estão hoje jogando nas categorias de base do São Paulo do Sub-20, eu ainda não vejo eles totalmente preparados, prontos já para subir para o time titular. Mas a gente tem o William Gomes, que já está há algum tempo, já está adaptado. A gente tem o próprio Rodriguinho, que já está há um ano ali, vive, né, no banco de reservas, volta, sai, tem esse negócio, mas vai ter que dar mais rodagem. O próprio Patrick, que eu já falei. Então o São Paulo vai ter que fazer aí alguma preparação tática e técnica aí para suprir essas necessidades do ano que vem. E eu acredito no Zubeldia, tá? Eu não sou um crítico do Zubeldia, não. Eu acho que ele é um bom treinador. Eu acho que ele é teimoso tanto quanto os outros treinadores são também. Mas eu vejo nele boas qualidades. Só que ele vai ter que começar, ele vai ter que aprender, ele vai ter que utilizar mais as categorias de base do São Paulo, principalmente no ano que vem. Ele vai ser obrigado a fazer isso. E aí fica até a questão, o Ilídio, e aí vai uma informação, tá? E aí a gente fica nessa questão, né, de fato, o quanto é a culpa do treinador. Por quê? Vocês vão entender. O Zubeldia, nas conversas de planejamento da pré-temporada e da temporada que vem, perguntou, e isso é informação que o próprio Belmonte, a gente pode dar o nome aos bois aqui, que dessa vez o próprio Belmonte confirmou isso. Zubeldia chegou e falou, então,
Esse Paulistão aí, como é que funciona? Ele é importante? Posso usar de pré-temporada? Como é que funciona? O Zubeldia quis saber, por quê? Primeira vez que ele vai jogar um campeonato estadual, então ele queria saber, né, como é que funciona esse campeonato. A diretoria do São Paulo diz: olha, é um campeonato super importante que nos últimos anos só o campeão foi quem fez a melhor campanha, porque o Palmeiras tricampeão fez a melhor campanha e o São Paulo em 2021 fez a melhor campanha. Então é um campeonato importante e que tem que ser levado a sério. Tipo, basicamente, já colocou uma carga para o Zubeldia do tipo, amigão, esse Paulistão aqui é importante. Se você não tiver resultado, a coisa vai ficar feia pro teu lado. Então, para agora, vocês peguem esse vídeo, esse trecho e guardam, porque para depois lá no Paulistão, se caso o Zubeldia não fizer testes, não revelar jogadores e coisa desse tipo, levar o Paulistão mais a sério, saibam que é ordem da diretoria e não da comissão técnica, tá? Então, tanto é, o próprio Casares, inclusive, ele falou no sorteio da fase de grupos, né, do Paulista, ele falou, não, vamos com força máxima no Paulista. Por quê? E todo esse adiamento, de adiar as 2 primeiras rodadas e tudo, é porque querem levar o Paulistão a sério. Que o São Paulo falasse, não, Paulistão não é tão importante para a gente, vamos aproveitar para revelar jogadores, o Beldia, aproveitar para testar e tal, pode ficar tranquilo em relação a isso. Nosso foco aqui é as outras competições. No Paulistão, aproveita, dá a rodagem para o Santilongo, vê os meninos da base, tranquilo. Não foi essa a conversa. Foi falado para os do Beldia, não, é tão importante quanto todos os outros. Então, é algo da diretoria. Você pode concordar ou discordar, mas é a diretoria que está colocando essa, entre aspas, pressão já no Paulistão. Tá bom? Você acha que está certo, Lídio, essa questão aí dessa pressão no Paulista? Ou você acha que o Paulista deveria se usar um pouco mais... ficar mais tranquilo, digamos assim? Eu acho que está errado. Eu acho que o Paulista deveria servir mesmo como um balizador para o São Paulo de 2025. Eu acho que a gente não tem já um elenco formado, nós não temos um elenco recheado de jogadores. A gente vai precisar revelar aí alguns jogadores da categoria de base para compor realmente o elenco em 2025. Eu acho que o Campeonato Paulista deveria servir para isso. É mais difícil fazer esse tipo de experimento, por exemplo, jogando no Campeonato Brasileiro, que você já tem que, no primeiro... Porque as pessoas, elas não as pessoas, né? O torcedor não é idiota. O torcedor entende isso. Mas as pessoas, algumas, né, dão menos importância para os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vê. Se você perde 2, 3, 4, 5 jogos no começo do campeonato, para você depois recuperar isso no final, faz falta. Então, o Campeonato Brasileiro é mais difícil fazer esses testes. Tem mais viagens, as viagens são mais longas, então tudo isso é um complicador. Eu acho que o Campeonato Paulista deveria servir para isso. Agora, como você falou, se existe essa pressão para que o São Paulo atue bem no Campeonato Paulista, no sentido de que tem que entrar já com sangue nos olhos para vencer, realmente o Zubeldia provavelmente não vai fazer esses testes. Ele vai colocar o melhor time que ele puder em campo todos os jogos. Isso aí pode acarretar em contusões, pode acarretar aí em você não testar alguns jogadores e pode complicar para o resto do ano inteiro. Porque eu vejo que, por exemplo, o Atlético Paranaense usa muito o campeonato. Esse ano o Atlético Paranaense não está sendo um bom parâmetro. É um bom parâmetro e nem exemplo para ninguém. Mas eles fazem isso todo ano, né? E todo ano o Atlético monta bons times e disputa bem os campeonatos. Porque ele já tem a noção ali que ele não tem, assim, um valor de investimento tão grande, apesar que o Atlético Paranaense tem pouquíssimas dívidas, tem as dívidas bem mais controladas do que o São Paulo. Então, o que a diretoria está apostando, então depois também que a diretoria assuma se não der certo, né? Porque o que não pode é depois jogar tudo nas costas dos treinadores, como tem feito nos últimos anos. Você nessa, né? Depois aí não
Não adianta jogar só nas costas do Zubeldia. Eu até entendo, tá? Porque se a gente for se confirmado o Novo Horizontino Mirassol, o Paulistão do ano que vem vai ter 7 de 16 clubes, quase a metade, estando na Série A. Então mostra que é uma competição de nível, né? Mas eu, Alexander, eu acho de verdade, eu usaria. Eu entendo que o Paulistão dá vaga para a Copa do Brasil, eu entendo que tem risco, sim, de você ser rebaixado no Paulistão e pode ser algo vexatório, mas eu acho assim: são 15 rodadas. Eu, Alex, eu usaria as 5 primeiras para testes, falar: ó, vamos fazer uma pré-temporada bonitinha, legal, vamos fazer com tempo. Não, a gente não reclama tanto de tempo, então vamos sacrificar aqui 5 jogos. Ó, Zubeldia, nesses 5 jogos, vamos fazer o seguinte: sei lá, o André Silva, vamos botar o André Silva, vamos conversar com ele, ver se ele também não vai se sentir desprestigiado, ver se ele compra a nossa ideia. Ó, André Silva, 5 jogos aí para você começar já na bala, o que você acha? Ó, Santilongo, vamos botar para jogar. Yamal, bota para jogar. Juan Tressoldi, bota para jogar. O Ferrarese, que tá sem atuar aí, se ele não for vendido, bota para jogar. Galopo, se ficar, bota lá. Henrique Carmo, William Gomes, esses meninos da base aí também, o Young, bota o Leandro também para jogar uns 2 jogos, dá 3 jogos pro Young, 2 jogos pro Leandro, o Moreira, Patrick, Michel Araújo. Olha quanto jogador que tem nível no Paulistão, na minha visão, e que precisam jogar. O Rodriguinho, sabe? Acho que daria para você separar, fazer uma separaçãozinha e deixar esses caras jogando. Eu acho que você, numa boa conversa, num bom diálogo, você conseguiria fazer com que esses caras entendessem que esses 5 jogos seriam cruciais para eles, sabe? Vamos pensar aqui, vamos imaginar, talvez, um time com... O Jandrei eu não colocaria, porque o Jandrei eu acho que não precisa provar nada, entendeu? A gente já sabe o que o Jandrei pode entregar, que ele é um bom reserva para o Rafael e ponto. Talvez se você... 9 jogos como foi esse ano, por conta da Copa América, talvez não seja o ideal. Mas para um jogo ou outro ali que o Rafael for suspenso, uma data FIFA ou outra, acho que o Jandrei dá conta. Então, você não tem que testar. Então, mas, por exemplo, um time com Young, Moreira, Ferrarese, se ficar, e Juan, ou você põe o Belém nessa pegada aí, você deixa o Igão no banco, na esquerda você deixa o Patrick jogar, tem o Yamal, já que você já vai, em tese, você já vai contratar um lateral esquerdo, deixa esse lateral fazendo pré-temporada. Aí no meio campo, um Santilongo, o Galopo se ficar, um Rodriguinho, e no ataque, William Gomes, Eric e André Silva. Pô, você vai me dizer que 5 jogos com esse time, que é um time que precisa jogar, os caras precisam de rodagem, esse time não conseguiria de 5 jogos pelo menos 2 vitórias? Eu acho que conseguiriam. E ainda faltando, com 2 vitórias, faltando 10 jogos, eu preciso pegar aqui a tabela do Paulistão para ver com quantos pontos o time caiu. Mas se eu não me engano, foi com 10 para menos. Então, em 5 rodadas, você vai ter pelo menos 6 pontos se você perder os outros 3. E aí você faz uma avaliação, olha, de 5 jogos, pô, a gente ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Então, vamos manter esses caras aqui, vamos deixar aqui Caleri, Lucas, Luciano, Rafael, tudo fazendo ali uma pré-temporada, deixa esses caras ali e vamos continuar dando rodagem. Aí, quem sabe, você ainda pode passar de fase com o elenco descansado, aí no mata-mata, tu vem com todo mundo voando fisicamente. Ou se não se classificar, mas pelo menos não cair, tá tudo certo também. Aí a vaga na Copa do Brasil. Pô, amigão, vai no Brasileirão. Corre lá para conquistar a vaga no Brasileirão. O Corinthians tá aí nessa, né? O Corinthians fez um mal Paulistão, só que o Corinthians jogou tudo nas Copas e esqueceu o Brasileiro. Aí vai ficar fora. Só que aí no segundo semestre fala, não, Brasileirão, a gente vai precisar ir com tudo aqui, porque senão vai ficar fora da Copa do Brasil. Então, acho que daria para fazer um planejamento diferente, sem grandes riscos, porque tem uma galera que fala, coloca a base no Paulista. Aí eu já discordo. Colocar 100% da base no Paulista, para mim, é arriscado. Aí você tem, sim, grandes chances de ser rebaixado, porque não é nem pelas qualidades dos meninos, mas você não sabe aqui agora. Os meninos estão perdendo aqui, o Sub-20 está perdendo para o Novo Horizontino Sub-20. E mesmo então, porque eles vão estar também disputando a Copa São Paulo ao mesmo tempo. E ainda tem a Copinha, exato. Então, tipo, sabe, eu acho meio lesivo, acho meio perigoso você só jogar os meninos da base. Você pode jogar um ali ou outro, sabe, e ir maturando ali um pouquinho, por exemplo, o Rian Francisco. Acabou a Copinha, ainda tá jogando Paulista, deixa ele lá, põe ele lá no banco, aí ele entra 15 minutos, 20 minutos e vai aos poucos. Mas eu, Alex, faria nesse sentido, mas a diretoria do São Paulo quer ir por outra vertente, que tu acha que é legítimo
também não acho que também é um dos piores mundos. Além disso, só para a gente fechar essa situação, e aí eu vou passar os comentários, vou falar da coletiva de segunda-feira. O entendimento também do São Paulo é de que vai ter um hiato do Super Mundial, onde vai dar para se dar um período de férias, ele provavelmente está 10 dias de férias para os atletas, e aí depois você vai ter uma intertemporada. Então você vai ter um descanso e uma preparação. Então o São Paulo entende que, eu vou ter 6 meses aqui para focar no Paulistão, focar nas primeiras horas do Brasileirão, e vou ter um descanso. Então faz sentido eu ir com tudo já no começo. Então, até esse respiro que o São Paulo não tem por, infelizmente, não estar no Super Mundial, também é um motivo para se falar, vamos começar